Bom, será que eu me arrependi de ter feito a bariátrica? É o que nós vamos conversar hoje nesse vídeo. Esse canal tem o intuito de colocar os meus pensamentos, expor a minha opinião sobre algumas questões, e eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, né? Faz 13 anos que eu fiz bariátrica, e eu cheguei aos 59 quilos com a bariátrica, né? Na verdade, eu fiz a bariátrica por conta de uns problemas de saúde que eu descobri ainda adolescente. Eu vinha tratando inúmeros problemas de saúde, digamos, ovário micropolicístico, às vezes eu nem menstruava, eu tinha o fígado cheio de gordura, eu estava pré-diabética, eu tinha muitas questões envolvendo uma adolescente. Eu era adolescente e os meus pais decidiram, né? Eu me machuquei meu pé e por conta do sobrepeso eu não conseguia melhorar do pé, enfim. Fui para físio, nada melhorava, e aí os meus pais decidiram que seria o momento de procurar um cirurgião, porque eles já tinham visto outras pessoas que tinham feito e tinha dado super certo, inclusive uma filha de uma amiga bem próxima do meu pai. E na época uma prima minha fez primeiro, aí depois eu fiz. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre a bariátrica? Eu sei que as coisas mudaram, gente. Eu fiz em 2012. A bariátrica, nós estamos em 2025, né? Eu tenho certeza que tantas coisas mudaram na cirurgia, como algumas coisas mudaram também na questão do tratamento da obesidade. Hoje, eu posso te dizer, hoje eu acabei de chegar da corrida, eu corri 12 não, eu corri 2 quilômetros, hoje eu treinei braço e eu tô voltando agora para a corrida como uma forma de cardio, para eu gastar mais energia, meu corpo gastar mais energia. Antigamente o meu cardio era só uma caminhada e hoje eu mudei, né? Eu tô treinando bem pesado na academia e eu senti a necessidade de correr e eu estou correndo. Consequentemente, eu estou perdendo massa, emagrecendo, eu tô ficando definida, na verdade, né? E todos os dias eu tô na academia, todos os dias eu corro 2 vezes na semana, que 2 vezes eu treino braço, 2 dias de corrida, incluindo o final de semana no sábado. E eu fiquei me perguntando, será que se eu tivesse a mesma disciplina que eu tenho hoje, eu precisaria fazer a cirurgia bariátrica? E isso começou a refletir, ficar na minha cabeça, sabe? E eu era só uma adolescente, gente. Eu vou colocar fotos minhas aqui, antes da bariátrica. E, na verdade, quando eu fiquei fissurada com esse lance de magreza, né, quando eu comecei a me aceitar como gordinha, foi na época que começou o movimento plus size. E eu amei o movimento plus size, foi maravilhoso para minha vida, mas foi uma coisa que fechou muito os meus olhos para os meus cuidados pessoais, entendeu? Eu já estava doente com relação à obesidade, mas o movimento ele ajudava tanto a me aceitar, eu me aceitava tanto que eu achava que a obesidade era algo normal e não é. A obesidade ela é uma doença e a gente aprende isso no decorrer do tratamento, né? E enfim, fiz a cirurgia bariátrica, eu cheguei aos 59 quilos, eu vou colocar uma foto aqui. E, inocentemente, inconsequentemente, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu achei que eu ia ficar com um corpo bonito. E é muito engraçado, mas é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque quando eu emagreci, eu falei assim, putz, eu vou ficar magra, sabe? Definida e tal, fazer a plástica, eu vou ficar magérrima e tal. Só que o corpo que eu imaginava na minha cabeça era um corpo escultural, um corpo com curvas, cheios, né? Um corpo mesmo cheião, de academia, digamos assim. Só que eu descobri que quando você emagrece, você realmente emagrece. E eu fiquei muito magra. Aqui, eu vou colocar aqui, ó. Eu fiquei muito magra. Muito magra a ponto de eu olhar para o espelho e falar assim, eu não gostei. Eu achava que eu ia ter um braço, hoje eu tenho, gente, eu tenho aqui um ombro bonito, eu tenho um braço bonito, eu não fiz cirurgia, né, aqui, eu não fiz cirurgia, e eu falei assim, não, eu não quero ter esse corpo não é legal, eu não gostei, eu tô muito magra, só tenho cabeça, e eu entrei numa pilha que vocês não têm noção, e eu comecei a me arrepender de ter feito a cirurgia bariátrica. E aí, depois de um tempo, porque outra coisa que não te contam é que a bariátrica ela acontece muito na sua cabeça. Então, você vai ter que aprender a comer. A bariátrica ela é um empurrãozinho para você
se adaptar com algumas coisas. Muita gente fica intolerante à lactose, muita gente fica celíaca, muita gente tem dumping, né, que é aquela resistência ao açúcar, então você come coisas muito doces, você passa mal, então você acaba não querendo comer doces, o que deveria ser natural, ela te obriga a não fazer, né? Tipo, você pode simplesmente dizer não, mas como você não consegue dizer não, você come e passa mal. Então você tem que aprender pela dor. E é mais ou menos isso que a cirurgia faz, sabe? Eu sei que tem inúmeros benefícios, eu acho que para quem é muito obeso, para fazer algo muito rápido, eu acho excelente. Mas eu fico bem assustada com a quantidade de pessoas que têm o peso mínimo que estão fazendo. Tipo assim, eu tenho 80 quilos, eu não estou acima do peso, mas eu não quero engordar, então eu vou fazer cirurgia bariátrica. Tipo, hoje está sendo como se fosse algo simples. E as pessoas esquecem de avisar que tem muitas coisas envolvidas, são muitas camadas, né? Então, é uma coisa que eu fiquei muito reflexiva sobre esses dias, quando eu comecei a ter disciplina na academia, porque é outra coisa que é horrível, porque quando você faz bariátrica, você não consegue se alimentar direito, porque você come as pequenas porções. Obviamente, você come em porções menores. E aí, quando você para pensar, aí você diz assim, meu Deus, mas a academia é você treinar e você precisa comer para poder crescer. Como que eu vou crescer se eu não consigo comer? Como? Como que você vai ganhar massa? Se você quiser ficar grande, como que você vai conseguir comer para poder crescer se você come assim de piguinho? E aí eu comecei a refletir, porque depois, quando eu procurei uma nutricionista, que eu queria realmente ganhar massa, eu estou conseguindo. Eu já tenho 3 anos treinando pesado mesmo. E eu procurei uma nutricionista e falei assim, olha só, eu não consigo comer tudo isso que você passou. Tipo, o meu café da manhã, que era só um pão com ovo e um cafezinho com leite, ele se tornou 2 ovos, um pão carioquinha, um café com leite, uma porção de frutas e uma aveia. Eu falei, como que eu vou comer tudo isso? Eu vou ter que dividir durante como que se diz, durante o dia para eu conseguir comer. Então eu fiquei assustada. Eu falei, mano, não tem como comer isso. E aí que começou a dificuldade de ganhar massa, porque tudo que eu comia, eu não aguentava comer, o corpo digeria rápido, eu não ganhava massa e virou um bololô. Fora que você fica com medo de comer e voltar a engordar, porque você não sabe que a dieta influencia, mas os exercícios também. Então, eu sou a prova viva de que você comer muito, você não vai engordar. Óbvio que hoje eu estou com 80 quilos porque eu quero, estou ganhando massa. Mas eu já tive esse corpo aqui, que foi o corpo que eu não gostei. Eu queria realmente ter bunda, ter perna, ter ombro grande, ter braço. Eu acho bonito aquele corpo malhado de academia. Só que aquilo ali é músculo, gente. E músculo pesa, pesa até mais do que gordura. Então, eu passei por um processo de muita reflexão, de pensar assim, cara, será mesmo que se eu não tivesse tido a mesma disciplina que eu tenho hoje de ganhar massa magra, eu não teria tido para emagrecer? Eu sei que são coisas diferentes, né? Porque você acaba comendo bem menos, para você ter que emagrecer é déficit calórico e etc. Mas a maioria das pessoas, às vezes, nem erram na dieta. Às vezes, a maioria das pessoas pecam nos exercícios. Porque, como vocês sabem, eu tô na outra plataforma, no TikTok, e lá eu vejo muitas pessoas falando sobre a corrida, que inclusive eu tô correndo, eu tô perdendo gordura porque eu tô correndo, e muitas pessoas que eram obesas entraram na corrida e estão conseguindo secar muito rápido. Então, eu fico pensando, putz, se uma pessoa conseguisse, tipo assim, tentasse pelo menos, você não vai conseguir correr 1 quilômetro no primeiro dia. Você vai fazendo uma caminhada, depois você vai correndo 1 minuto, depois você vai correndo 2 minutos, depois você vai correndo 3, daqui a pouco você está correndo 3 minutos inteiro. E é assim que funciona, gente, é um processo. E aí eu pensei, muita gente não sabe disso, mas a disciplina serve para tudo, tanto para o emagrecimento como para o crescimento, que é o crescer em massa. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso esses dias. E a bariátrica, para mim, ela não foi algo ruim, ela foi algo necessário naquele momento. Mas eu acho que se eu tivesse hoje com o mesmo peso de antigamente, eu não faria bariátrica de novo. Porque com a cabeça que eu tenho hoje, com a disciplina que eu sei que eu posso ter hoje, eu acho que eu emagreceria sem a ajuda da bariátrica. E eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que ter, porque quando você escolhe fazer a bariátrica é por algo momentâneo. Você está muito obeso, você acumulou peso durante a vida inteira, você foi desregulado, você comeu o que quis, ninguém fica obeso
da noite para o dia e nem comendo alfaces, né? Então, você sabe a sua trajetória. Então, eu até me perdi aqui, porque vem tantas coisas na minha cabeça, e eu acho que o que você tem que pensar é como que vai ser o seu futuro. Porque não é só fazer a bariátrica, é as outras coisas. Porque a bariátrica tem um tempo que ela para de fazer o efeito. Uns 2 anos, 3 anos ali, você para de emagrecer como você emagrecia quando 1 ano, no primeiro ano, a gente emagrece comendo McDonald's, é muito bom. Então, você pode comer tudo que você quiser. Você come hambúrguer, você come pizza, você come tudo e você emagrece. Só que depois de 2 anos, 3 anos, que passa a parte da lua de mel que os médicos falam, você começa a engordar. E a tendência é você engordar uns 10 quilos. E se você não descuidar, você engorda até mais. Fora os vícios, que tem gente que é viciada em compra, tem gente que se vicia em cigarro, tem gente que se vicia em bebida porque não pode comer. Então, cara, é muita coisa. Então, não é só o momento, não é só o pós-operatório ali que, tipo, você tem que se preocupar ou em não morrer na cirurgia. Mas é o que você vai fazer após a cirurgia. Será que eu realmente vou ter uma rotina de treino que me possibilita continuar perdendo, mesmo quando a cirurgia parar de fazer efeito? Será que eu vou ter uma vida realmente saudável depois da cirurgia? Ela realmente vai ser só um empurrãozinho e eu vou ter que entrar nos eixos, eu vou fazer terapia para poder não jogar as minhas frustrações em outros lugares? Eu acho que tem muita coisa envolvida quando você fala de cirurgia bariátrica. Muitas, muitas e muitas coisas. Então, é só mais uma reflexão que eu trouxe aqui hoje, porque realmente eu vejo que muitas pessoas elas estão fazendo a cirurgia simplesmente sem nem tentarem entrar numa vida mais saudável. Então, se você nem tentou antes da cirurgia, você não vai conseguir manter o seu peso depois da cirurgia. Porque não é porque você fez a cirurgia que você não vai engordar de novo, você engorda sim. Você engorda, eu cheguei a 59 quilos, eu estou com 80. Lógico, porque eu quis e estou engordando, comendo mais para ganhar massa. Mas quantas pessoas você conhece que engordou tudo de novo depois da cirurgia? Eu conheço várias. Eu conheço meu vizinho aqui, ele fez a cirurgia, ele estava com 140 quilos, ele já está com 100 de novo. Ele chegou até os 60 e foi para os 100, 140 e bebendo direto. Então, assim, a cirurgia não é para todo mundo, a cirurgia não pode ser refeita, principalmente se for bypass. Então, é muito de você colocar as cartas do jogo na mesa e pensar o que a cirurgia vai me trazer de bom, óbvio, mas o que acontece após a cirurgia? Eu preciso ter uma vida mais saudável, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso comer mais saudável, eu preciso me exercitar. Tudo isso é um ciclo. Fora que você tem que cuidar da cabeça, não esqueça disso, que é uma parte principal. E é isso.